Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Quatro Podcast e hoje nós estamos recebendo Camila Ribeiro, que é uma advogada especialista em associações de proteção veicular, e nós vamos abordar hoje o tema tão falado e tão discutido no meio das associações, que é a regulamentação da proteção veicular, que abrange principalmente a PL 143 de 2024. Doutora Camila, seja muito bem-vinda a esse bate-papo e vamos começar a tentar tirar essa fumaça, nessa nuvem preta que está na cabeça de muitos dirigentes e muitas pessoas que estão envolvidas neste meio. Sim. Olá, muito obrigado pelo convite, Cristiano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sem sombra de dúvidas, é um tema relativamente recente. Existem várias opiniões pessoais, profissionais sobre o tema, né? Mas ainda se existe muito a se falar sobre o assunto, sobre a própria lei, sobre as possibilidades futuras, porque por mais que ela dita ali algumas regras, não se contempla tudo que é possível, de um cenário possível no futuro. Então, assunto sobre o tema é o que não falta. Eu gostaria até de reforçar sobre a questão do projeto de lei, que acho que hoje a gente trazer não é apenas a nossa opinião pessoal, né? Mas sobre o projeto de lei propriamente dito. A gente sabe que ainda está pendente da aprovação do plenário, há modificações que podem acontecer, pode se retornar, mas dentro do que já temos hoje, até na perspectiva do que pode ser alterado no Senado, nós temos muito que se preparar para uma regulamentação futura. A regulamentação é um fato. Como vai acontecer, o que vai ser tratado no projeto de lei, ainda não sabemos num todo. Mas que ela vai vir, ela vai. Então, hoje o nosso propósito, eu acho que seria muito importante a gente apresentar como as pessoas podem se preparar para essa regulamentação, independente do projeto de lei ou não, do texto dele ou não. Mas uma coisa que nós, no convívio, né, você como especialista em associações de proteção veicular, como uma advogada que já tem uma longa jornada neste meio, você convive com todos os níveis de associações. Eu, como contador, especialista em associações de proteção veicular, eu nasci como a contabilidade voltada para a associação e a gente lida com também vários níveis de dirigentes e de tamanho de associações também. E a gente tem percebido que existem muitas dúvidas. Uns puxam para o lado, de um lado que é tendencioso a um nível específico. Outros puxam o entendimento para outro lado, e a gente quer trazer, né, nós queremos trazer uma clareza para aquilo que nós estamos debruçados e estudando a respeito desta regulamentação. A gente sabe que igual você falou, que vai ter muitas modificações, mas existe uma centralidade de um princípio. Isso aí. E nada mais é o quê? Que quando nós pensamos em regulamentação, nós estamos pensando em uma normalidade de mercado, um estabelecimento de normas, uma clareza maior, um nível de confiabilidade para os seus usuários de uma maneira maior. E dentro da área da contabilidade, eu percebi várias coisas que precisarão de ser adequadas, observadas e implantadas dentro das associações. No jurídico, o que você percebe, doutora, que precisa de ser melhorado? Porque na contabilidade, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é contabilidade. Contabilidade não são só números. É claro que nós utilizamos os números para poder fazer todo
uma reestruturação, porque sem os números fiéis, como que você vai ter uma gestão de forma transparente? E no seu departamento, doutor? E na sua expertise? O que você percebe hoje que precisa de ser observado dentro dessa regulamentação para que haja uma melhoria contínua dessas empresas? Primeiro, o andar conjunto da contabilidade jurídica é um fato. De nada serve as práticas jurídicas que são indispensáveis para o terceiro setor a serem aplicados, se não aplicadas as medidas também da contabilidade. O projeto de lei, propriamente dito, ele tem várias práticas, mas a principal é a de governança. Governança é nada mais, nada menos do que um conjunto de práticas que traz ali a garantia de ética, de transparência, de assertividade, para garantir uma longevidade da própria entidade, dos dirigentes, uma segurança dos dirigentes, dos associados, de todos envolvidos ali na associação. Nós temos isso no projeto de lei. Mas o que as pessoas às vezes acabam esquecendo, que isso não é uma novidade para o mercado. Isso já prevê na lei que nós temos hoje do associativismo, do terceiro setor. A garantia dessa regularidade das práticas que têm que ser exercidas na atividade, ela já prevê. O projeto de lei, ele só está trazendo as práticas concretas, mas elas já devem serem exercidas, né? Então, pensando na questão jurídica, nós temos várias práticas a serem aplicadas nos processos, no financeiro, na gestão, na tomada de decisão, no compartilhamento da tomada de decisão. E assim, não é uma prática que tem que ser pensada, olha, quando eu tiver num número de itens consideráveis, quando eu tiver um crescimento, ela tem que nascer com a associação. Se você abre um CNPJ hoje, se você não aplicou essas práticas de governanças contábeis e jurídicas desde o momento do nascimento dela, e você sofreu uma investigação, sofreu uma ação civil pública, ou agora com um projeto de lei, você não tiver essa regularidade ali desde o nascimento dela, você não vai conseguir ser regulamentado, você não vai conseguir ser credenciado junto à SUSEP. Então é uma preocupação que tem que ser de todo mundo. É interessante, né? Que quando se fala em governança, quando a gente pega, você falou bem, né, da questão da governança, quando nós pegamos na linha do tempo, por que surgiu governança? Então, imagina, quando eu trago isso para dentro da contabilidade, que nós pegamos grandes escândalos no mercado financeiro, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a governança ela foi criada para regulamentar um setor, para poder trazer transparência aos investidores. Por quê? Porque esses escândalos houve manipulação de mercado. É isso. Ok? Aí nós começamos a ver na linha do tempo. Aí houve outros escândalos e que foram criados mais controles e implantados o compliance, né, quando nós pegamos ali a questão dos controles internos de empresas, para que houvesse os frameworks do COSO, por exemplo, que é o quê? Os controles internos, gestão de risco, isso tudo muito ligado a números e contabilidade. Uhum. Só que existe um problema. E qual que é o grande problema? Que as pessoas olham veem a contabilidade apenas como um apanhado de números, e esses números eles estão ligados a informações de governo. O contador... Um simples protocolo, né? O contador, ele existe porque eu sou obrigado a pagar. Uhum. Né? É um serviço que ele está ali fazendo as obrigações para poder entregar para o governo aquilo que é regra, é compliance, mas esquece do fundamental, que dentro desse planejamento hoje de governança,
você entender todos os processos contábeis, jurídicos, vamos falar também de TI, da segurança de dados, dessa importação dessas informações, essa análise, esses KPIs, né, esses indicadores de performance, ele só vai poder ser feito se uma governança bem feita seja implantada dentro dessas associações. Uhum. Agora vamos imaginar, doutora. Imagina o seguinte: não vai haver regulamentação. Chegou lá no presidente e ele falou o seguinte: não vou sancionar essa lei, não quero. Vamos imaginar. Uhum. Pior das hipóteses, que foi tido como inconstitucional, o Senado derrubou a lei, sei lá, eu não sou... Sim. Mas é importante uma governança para todas as empresas. Sim, não é só importante, é indispensável. É indispensável. É essa questão que as pessoas não é essa maturidade que as pessoas ainda não conseguiram ter, mas está caminhando. Eu vejo que está caminhando essa conscientização. A governança, ela é a segurança de todos os envolvidos, tá? É praticamente saber assim, olha, os dirigentes, se ela tem uma governança, ela tem processo, se ela tem critério, se ela tem política, se ela sabe como ela vai se portar diante a certas crises, tá? Então, se ela tem processos de governanças bem definidos, contábeis e jurídicos, todos os envolvidos vão se sentir seguros em fazer parte dela. Então, é basicamente o quê? Olha, se a associação propriamente dita, ela tem princípios de governança definidos sobre questões financeiras, ela sabe ali que ela vai ter, por exemplo, um fundo garantidor pelo menos mínimo de tanto, ela vai ter um rateio, a necessidade investida de tanto, ela vai ter uma variação, vai ter um rateio bem definido, são diretrizes de governança bem definidas. Porque o rateio, ele vai estar dentro da gestão de risco. Totalmente, okay? Totalmente. Então, ou seja, se não existe uma mensuração da gestão de risco, ou se eu apenas pegar... Desculpa, doutora. Não, pode ficar à vontade. Você imagina... vou constituir uma associação. Uhum. A parte de constituição, ela é a mais barata mesmo, que aos olhos de muitos ela é cara. Uhum. Ir lá registrar, ir no cartório e faz a parte... muito além disso. Pronto, beleza? Agora você imagina, constituí um CNPJ, arrumei um nome lindo, fui lá e coloquei uma fachada maravilhosa na associação. Isso para que visivelmente eu seja sustentável, ok? Uhum. Mas só que eu não mensurei meu risco. Na hora que eu não mensuro o meu risco, o que eu vou lá e faço? Eu pura e simplesmente vou lá no meu vizinho de associação, porque pipoca sem planejamento. Uhum. E nessa falta de planejamento eu vou lá e vou pegar a tabela de preço do meu vizinho. Só que a tabela de preço do vizinho, você imagina, um atuário, sim, foi lá, fez o cálculo de risco dele, que fez essa mensuração dentro da contabilidade e que validou junto com o jurídico, porque uma coisa interessante, o jurídico ele vai pegar todo o seu arcabouço todo o seu arcabouço daquilo que é provável, que é possível, pouco possível e quase que impossível de ser pago dentro do jurídico, e isso é mensurado dentro da contabilidade, que é junto com a gestão de risco. É isso aí. Entendeu? Então, porque até as causas jurídicas, elas são contabilizadas e esse número ele é devolvido para o jurídico. Faz o seguinte, olha, a nossa possibilidade de pagar a indenização por evento no ano de 2025, por exemplo, é de X%. Uhum. E se isso não acontecer, foi um trabalho bem feito do jurídico junto, entende? É um trabalho. E esse número ele tem que existir. E é um trabalho de várias mãos. Não é só jurídico, contábil, mas principalmente do interesse dos dirigentes, dos próprios associados, dos prestadores de serviço, de todos os envolvidos. Por quê? Esses relatórios financeiros que você está falando, ele vai estar dentro dos critérios
Ele vai estar dentro de critérios de governança. Então, vamos supor que a gente crie critérios ali de governança que a gente vai ter uma contabilidade, que ela vai fazer a contabilidade, a gente vai ter um auditor para fazer essa auditoria, vai emitir os pareceres, esses pareceres detectando irregularidades. Ele volta para ser regulado, sendo regulado, esses princípios de governança que são criados, ele dá segurança para todo mundo. Dá segurança para o associado se envolver, se aderir àquela associação. Olha, na associação X, eles têm critérios claros e precisos e públicos. A gente tem o rateio mínimo de tanto, a gente tem o fundo de tanto, a gente tem um controle contábil financeiro de tanto, nós temos auditoria. Ele dá segurança para o associado, ele sabe que ele pode ali inserir o bem dele porque ele vai ter esses critérios. O consultor, gente, o que mais tem é a insegurança de um consultor indicar um associado para aquela associação. Poxa, eu vou colocar o meu associado que confia no meu trabalho, confia em mim, mas eu não tenho a segurança que aquela associação ela vai honrar com aquele compromisso. Se ela tem esses critérios bem definidos, ela dá segurança para o consultor. E isso vai se ramificando em todas as mercados, em todas as partes. Aquela associação, como ela se comporta diante do Estado? Como que ele se comporta diante aos órgãos públicos? Se ela tem os princípios de governança bem definidos, isso vai dar segurança. Você entende que a governança, elas não são práticas, como todo mundo pensa, práticas criam burocracias, investimentos necessários, eu sou pequeno, eu não preciso. São critérios engessados, mas isso não significa que vai trazer impossibilidade de tomada de decisão, não é isso, mas ela é segurança. Ela é segurança para todo mundo. Então, isso naturalmente traz vários relatórios já criados. Então, olha, Camila, vou ser investigada agora numa ação civil pública. Cristiano, eu vou ser investigado. Me dá os relatórios contábeis todos que já foram submetidos a auditorias, todas as irregularidades que a gente regularizou, todas as indas e vidas, o parecer do Conselho Fiscal, a gente já tem tudo. Nós não temos que explicar algo, porque, gente, suscetível a irregularidades, todos nós vamos estar. Somos humanos, somos imperfeitos, não temos conhecimento de tudo a todo tempo. Mas o que vai garantir a regularidade são as práticas aplicadas e diante da indicação de irregularidades são a prática que eles vão aplicar depois. Então, as pessoas precisam entender, principalmente os dirigentes, que a implantação de práticas de governança na associação, em todos os cenários jurídicos e contábeis, ele não é uma opção. Não é uma opção, é uma obrigatoriedade para todo mundo, principalmente para a solidez e o crescimento daquela associação. E você sabe o que eu vejo com muita clareza? Já que é uma necessidade, é uma necessidade de mercado. Sim. Além de ser uma necessidade de mercado, a partir do momento que os gestores perceberem que a governança ela não é apenas uma questão de você definir processos bem elaborados em todos os departamentos e de acordo com que as normas internacionais ela vai trazer como referência, ele vai falar o seguinte: hoje, a partir deste momento que a minha empresa, ou melhor dizendo, que a associação no qual ele é gestor, ela tem resultados positivos de forma clara, sustentável, e que o mercado vai me olhar com olhos diferentes, ela é uma empresa que a sua solvência ela se torna melhor. Uhum. Então, eu vejo como contador, né, como uma pessoa que estuda e debruça todos os dias a respeito de controladoria, de auditoria, de compliance, de governança, a gente começa a ver que as empresas que adotam regras de governança, é muito difícil que ela se torne uma empresa insolvente. Sim. Ou uma empresa que ela vai quebrar diante do mercado. Sim, sem dúvida. Porque, vamos imaginar o seguinte, regulamentou. Quais são os relatórios diários que essas associações terão que prestar conta?
quais são os relatórios diários que as administradoras precisarão de prestar conta todos os dias. Quais são os relatórios diários que as cooperativas de seguros terão que prestar todos os dias. E com detalhe, essa maturidade ela vai precisar de acontecer de uma velocidade maior. Né? Porque se a associação, assim que sair a regulamentação, vai ter que ter um período de adequação, e você já não vai se adequar a partir de agora, você já não vai ter pelo menos uma mentalidade de transformação de cultura para este momento, ou os dirigentes esperarão estar fora do mercado para poder falar o seguinte: olha, já não dá mais tempo. Porque lá na PL 143 ela é muito clara em dizer: planilha, esquece. Não existe mais controle financeiro dentro de planilha. Você pode até ter o seu momento ali da planilha, mas o alimentar de um RP financeiro que traga performance, ela é exigido. Sim. Okay? A governança, uma das indicações, das diretrizes é a tecnologia, é o controle geral, né? E que não possibilite erros e fraudes. Gente, um Excel, um papel, isso é suscetível a erro. Sistema, não. E o sistema ele tem que criar práticas de segurança. Aí coloca LGPD de práticas práticas que impossibilite, por exemplo, um consultor, um gerente financeiro, alguém, de baixar relatórios. Você não pode dar essas possibilidades. O sistema é um dos critérios mais exigidos ali para o princípio de governança. E o mais interessante é que também fala a PL, que a SUSEP pode a qualquer momento, dentro de uma associação, pedir uma assembleia para explicações. Sim. Ela pode convocar assembleia, falar assim: quero uma assembleia para que eu tenha acesso ao jurídico, à contabilidade, ao seu TI. Porque como é que você hoje... É um problema, né, doutor? Eu fazendo aqui uma analogia do dia a dia. Consultor hoje está numa associação. E, na verdade, é um dos grandes problemas hoje, até de mercado, ser refém de pessoas que trabalham dentro de um CNPJ. Consultor, ele negocia a base. Estou aqui, trago aqui uma sustentabilidade para sua associação, porque eu estou com X itens, né, X veículos cadastrados aqui. Você não vai fazer o que eu quero, não? Você não vai atender? Ou seja, não existe uma regra de governança, ou não é aplicado um LGPD, né, dentro de um contrato de prestação de serviço, por exemplo, e ele fica negociando, pega aqui, joga ali, e os dados dos associados, que eles ficam? Transitando para todo quanto é lado. Navegando aí, isso aí. Não faz sentido o que eu estou falando? Sem dúvida. Você imagina, se já existir uma regra de LGPD, que ela está dentro da governança, que ela está dentro do TI, isso não pode existir. Não. Né? Então, doutor, nesse apanhado todo, a gente está falando só de problema, né? Sim. Agora vamos pensar nas soluções. O que nós hoje podemos trazer para o mercado de maneira tranquila, planejada, com processos bem definidos, e esses dirigentes perceberem que tem valor nisso que nós estamos falando, e que não é nada que faz o seguinte: olha, eu vou pagar milhões por isso. Não é barato, nós sabemos, né? Porque mas é uma regra que o retorno ele é líquido e certo. Não é verdade? O certo tem um preço. E o preço eu não falo nem só do financeiro. É de tempo, é disponibilidade, é de energia. Ele está ali e tem-se um preço a ser pago. Mas, gente, é um preço não como opção, é um preço indispensável para a regularidade da associação.
tendo um projeto, tendo ali a aprovação da lei, tendo a regulamentação, vão ter vários critérios a serem cumpridos. Vários aí. Não sabemos todos, mas sabemos a base. E a base, ela está em cima de governança. A base está em cima de governança. A primeira coisa a ser feita vai ser, que precisa, é regularizar o histórico das associações que estão ali trabalhando. Elas possuem hoje um histórico, um lastro financeiro, um lastro contábil, um lastro de decisão, um lastro de relações trabalhistas, ela tem um lastro de prestação de serviço. Então, a primeira coisa é analisar esse histórico, identificar todas essas irregularidades e adequar elas. Mas aqui, o que é muito importante, uma frase que eu gosto muito de falar, não é simplesmente fazer como todo mundo pensa. Deixa eu ver aqui uns pontos que possivelmente são irregulares e deixa eu adaptar aqui. Não é isso. Não é isso. Para que você consiga definir um plano, você precisa pensar onde você quer chegar. Eu quero ser regulamentado. É isso que você quer mesmo? É isso que você quer? Eu quero ser regulamentado. Eu quero participar, eu quero continuar trabalhando, eu quero criar uma base sólida, eu quero conseguir cobrir todos os meus associados, eu quero. Se o seu resultado é esse, então vamos criar um plano que seja compatível a esse. Criou uma dificuldade? Nossa, mas sério que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que... Cristiano, eu tenho que criar uma auditoria aqui, eu tenho a minha contabilidade, pra que eu vou auditar? Cara, você quer regularidade? Você quer ter lá a seu credenciamento junto à SUSEP e continuar no nicho? Então você precisa fazer. Sabe por quê? Porque é um dos princípios de governança. Você tem um prestador de serviço que realiza a sua contabilidade, mas você precisa ter um auditor externo para garantir que ele esteja fazendo certo. Porque você não tem expertise técnica para saber. Ou tem? Não, né? E com um detalhe interessante, que muitas associações não se atentam hoje, que é uma regra. Tem faturamento acima de 4.800.000 no ano, tem que ter auditoria. Tem que ser auditado. Sim. Por um auditor externo. Né? Então, ou seja, a questão da auditoria interna para poder ser validado pelos auditores externos, ela tem que existir. Uhum. Né? Então, dentro dessa auditoria, entender todos as informações, se elas estão casando junto com as devidas notas explicativas para que essa estabilidade de mercado ela exista, ela já é importante. É isso aí. Né? Então, quando a gente pega a história de auditoria e aquilo que a ética traz como um princípio da governança também, isso passa pela mão do auditor. Uhum. Ele passa pela mão do auditor. Então vamos imaginar em 4 pessoas, né, de 4 funções ali que seriam fundamentais dentro desse processo. Um contador, uhum, né, um compliance officer, um auditor interno, o jurídico. Um consultor? Entendeu? Uhum. Então, são pessoas estratégicas dentro disso daí que eles vão validando o processo um do outro. É. Isso aí. Entende? Então, essa UTI, uhum, né? Porque para poder fazer a integração de dados com segurança, então, você imagina que, Cristiano, isso é caro. Cara, eu fechar as portas. É você ser indiciado num processo criminal, é você receber uma multa milionária da SUSEP, entendeu? Isso que é caro. Caro é seu CPF ficar bloqueado porque você não agiu por instrução. Porque nós sabemos, Camila, que muitas vezes nós já lidamos com alguns diretores que tiveram esse tipo de problema e que eles fizeram por falta de orientação. Sim. Ou por falta de má assessoria. Não estou falando mal de ninguém, não é isso. Vou te contar um caso rápido. Quando a gente percebe que a falta de planejamento, essa falta de visão mais estratégica, né, de
seus números, de qualquer, né, do seu CNPJ, que seja, você começa a perceber. Eu tive um caso recente de uma determinada empresa que ela tinha a sua apuração de lucro muito bem feita. Minto. Ela não tinha uma apuração de lucro bem feita. Na verdade, ela tinha muito lucro sobrando na empresa. Mas a contabilidade, ela nunca se atentou às informações com fidelidade. Que até um princípio da governança é você ter as informações bem feitas para que você possa fazer apurações bem feitas. Por quê? Né? Quanto maior a qualidade daquilo que é trazido tanto para o jurídico quanto para a contabilidade, a gente tem uma devolutiva melhor. Você consegue apresentar os seus resultados de uma maneira melhor. E a pessoa falou assim, Cristiano, tem um erro aqui. Eu preciso de apurar o lucro de uma forma correta. Porque eu preciso de me posicionar no mercado de uma forma mais estratégica e eu tenho bastante lucro nessa empresa. E quando a gente vem se deparando com a falta de informação ou com a falta de estrutura de profissionais no qual traga essa confiança para os seus dirigentes, seja, né, de uma empresa do segundo setor ou do terceiro setor em questão que nós estamos falando, a pessoa ela ficou desprotegida no mercado. Ela precisa de hoje participar de uma licitação, de uma aprovação da sua empresa diante do mercado, e ele precisa de estar protegendo mesmo o CPF da pessoa, porque no final das contas, uma das principais funções da governança é o quê? É de pegar os dirigentes e falar o seguinte, você está protegido. É isso aí. Você tem tranquilidade, você pode deitar na sua cama hoje e descansar. Você pode viajar com sua família. Gente, e você tem uma estrutura pronta que anda sozinha. Eu já vi situações de presidente de associações, a Polícia Federal tirar foto da pessoa dentro de casa. Ah, sim. A pessoa era uma mulher que ela gostava de tomar sol no quintal da casa dela. Tinha foto dela tomando sol. Seu momento de privacidade, ela perdeu a privacidade. É muito triste viver com esse medo. Esse medo. Entende? Sabe, nós que acompanhamos constantemente essas ações civis públicas, processo investigativo, nós acompanhamos muito de perto. A gente vê uma realidade ali que muitos pensam que é diferente. Que é o quê? O que gera o indiciamento, as condenações, o que gera as ações civis públicas não é o erro. Não é o erro. Não é a falha. Sabe o que é? É a dúvida. É a dúvida. O fato que quando a gente vai dar orientações, né? A gente fala, você não pode fazer o trabalho de marketing, de prospecção. Você não pode pôr ali a apresentação convidativa e tudo. Aí, quando tem um processo investigativo, tem uma investigação e o delegado indicia só por conta disso, ele indicia não é porque você fez o convite. Não é. É porque é a dúvida de que, se ele está fazendo convite, será que ele está trabalhando como empresa? Será que ele não está trabalhando como uma associação? Será que as contas dele estão corretas? Será que é a dúvida que gera o indiciamento? É a dúvida que gera esses problemas. Então, a governança, essas práticas que precisam ser aplicadas... Traz transparência. Traz transparência, ela não gera dúvida. Então, você pode usar algumas medidas que hoje você tem medo de usar, porque você sabe que a sua estrutura está totalmente transparente. Olha aqui, eu estou fazendo isso, mas eu não estou trabalhando, você consegue ver claramente que é uma associação. Eu cumpro com todos os meus princípios necessários para o terceiro setor, até além, justamente para não gerar dúvida. Nós já conversamos sobre isso, mas nós vamos trazer isso um pouquinho de publicidade para essa questão. Quando nós falamos de ESG, né, você que me abriu os olhos com relação a isso, nunca nem tinha escutado falar. Foi assim, aí eu comecei a estudar e me aprofundar com relação. Você imagina,
Quando nós falamos de terceiro setor, nós estamos falando de empresas sem fins lucrativos, ou seja, ela não pode distribuir lucros aos seus dirigentes, né? Essas associações, por ser, né, do terceiro setor, ela não vai estar ali distribuindo lucro entre eles. Tem que ter as suas contabilizações, né, a sua contabilidade bem formal, né? Ela precisa de estar ali cumprindo o que determina o CFC, né? que está ali de olho naquilo que está sendo informado por essas entidades, né? Por essas associações. Mas imagina se ela tiver uma campanha de ESG bem feita e que motive os seus associados a talvez uma campanha de pontos por utilização de etanol ao invés de combustível fóssil. Entende? Aí, por exemplo, olha, eu tenho aqui um aplicativo que faz parte do abastecimento. Não sei se existe. Só isso, entendeu? isso. Eu falo assim, olha, o associado aqui, ele vai ter um desconto na sua mensalidade porque ele utiliza etanol e nós estamos gerando crédito de carbono, igual você falou. Entende? Cara, existe isso, alguém que já faz isso? Cara, não tem. Não tem ninguém. Mas é diferente. É uma proposta. Você pensa, fui chamado pela Polícia Federal ou Ministério Público para poder prestar esclarecimento. Falar o seguinte, olha, mas eu tenho um relatório aqui. Que eu tenho uma questão social e ambiental que eu devolvo para o mercado. Eu tenho esse benefício, mas eu estou devolvendo em forma disso aqui. Tá aqui os meus relatórios. Eu estou cumprindo com entendeu? a minha função social. É diferente. É diferente. Porque a associação é isso. A obrigação dela é essa. Então, é cumprir com a função social. Né? E eu gosto muito, assim, dos critérios do ESG, porque ele nos dá... Hoje ele é o assunto do momento. Poucas pessoas sabem, falam sobre esse tema ainda, mas é um tema que surgiu no exterior, estão sendo aplicados assim e exigidos por investidores de empresas de SA. Exigidos, tá? Não é uma opção mais. Isso para a empresa... faz parte do último manual de governança hoje do país, está lá o ESG como meta. Exatamente. Como critério. O ESG, se uma empresa de capital aberto não aplica o ESG... O valor dela cai. E ela pode deixar de estar listada na B3. Sim, é exatamente isso. Então, hoje, é um dos critérios, assim, indispensáveis é a existência do ESG. O ESG é um apelo mundial. Hoje a ONU ela tem metas a serem cumpridas e muitas dessas metas são comprometidas pelo Estado. Pelo Brasil hoje se comprometeu com boa parte dessa meta e nós não estamos nem próximo de chegar dessa meta. Agora pensa comigo, se uma associação que ela já tem essa função, ela já é uma obrigação dela, não é uma opção, tá? Se uma associação, ela começa a contribuir com essas metas de sustentabilidade, ambientais, sociais, econômica, diversidade, enfim, começa a contribuir com essas metas consideravelmente, apresenta relatórios consistentes, precisos, reais, não imaginários, reais. Não precisa nem de fraudar, é uma coisa tão simples de fazer. Exatamente. E barato. E que um detalhe, barato. Okay? Não, e aí, o que você faz? Você começa a criar esses relatórios, você pode até se credenciar junto à ONU diretamente para contribuir diretamente com essas metas. Você consegue enxergar a relevância da associação. Ela muda de um lugar e vai para outro. Da vala dos normais. Dos normais e da dúvida. Gente, será que aquela associação trabalha certo? Será que ele paga as pessoas? Será que aquela associação não está trabalhando como fachada e sim um seguro pirata? Você sai desse lugar de questionamento e coloca no outro lugar de indispensabilidade. Cara, aquela associação, ela é indispensável hoje na sociedade. Ela contribui, ela cumpre com o seu compromisso com os associados, mas ela contribui com as metas sociais, com a ONU, É isso. As pessoas precisam entender isso. E o mais interessante é que isso é uma ação que pode ser. Isso é só uma, Camila. É uma.
Você imagina a quantidade de devolutivas que uma associação pode ter para a sociedade. Não vou falar nem de mercado. Sociedade. Aí, ao invés de uma equipe de marketing ficar filmando carros porque está sendo feita uma nova adesão, o marketing vai trazer isso público, porque através da transparência, da governança, que essa associação ela está aplicando dentro da sociedade, faz com que as pessoas queiram se associar a ela. E que no final das contas, o resultado para a sociedade e para aquela administração, ela se torna muito positiva. Sim. Entendeu? Então, nós mudamos o viés. Ao invés de nós estarmos brigando por adesões, nós elevamos o nível e falamos o seguinte: nós estamos brigando aqui agora por um planeta melhor. Por uma sociedade melhor. A nossa contribuição vai além. É uma mudança de cultura radical que seja, mas que a gente esteja sempre preparado para essas mudanças de pensamento, e por isso que existe hoje Camila Ribeiro, Cristiano Cerqueira, e que nós vamos ajudar a partir deste momento, com regulamentação, sem regulamentação, que vem regulamentação e que as associações estejam preparadas para elas e que nós estamos junto com eles, porque deve mas que essa percepção de mudança de cultura nós façamos parte desse momento, né? Exatamente. E por isso que estamos aqui, né? E eu acho esse lugar, eu participei de um evento recentemente ali, que eu vou dar, antes da gente encerrar, uma tarefa para essa turma estudar, pesquisar, que é o quê? Eu vi um treinamento, participei de um evento recentemente, que foi um evento incrível, e ele falava sobre as tendências mundiais, as tendências de compra, de contratação, de interesse público, as tendências. E nós passamos por várias eras. E a era do momento é inquestionável. E aí que quando você começa a observar as empresas de sucesso hoje, você vê que elas estão fazendo isso, a preocupação delas, o olhar delas está ali. Que é justamente a questão e o papel social e ambiental dessas instituições diante da sociedade. E começando de dentro para fora. E de dentro para fora. É da cabeça do dirigente assim, olha, eu quero. Começando consigo, com os seus colaboradores, entendeu? Com seus espaços. De dentro para fora. É isso aí. Literalmente. É como se diz, arrumando a casa. E nós, associações que já temos uma obrigação disso, nós não podemos ficar para trás. Acompanhar a era, profissionalizar, ter gente por perto, profissionais por perto que consigam entender isso, esse olhar, tá acompanhando essa era e olha, vamos caminhar junto, vamos profissionalizar o mercado. O mercado ele poderia não estar vivendo esse cenário hoje de medo, de insegurança, de vários indiciamentos, várias ações públicas, se ele tivesse sido profissionalizado. Tá? Olha, não posso falar que não temos profissionais competentes. Temos sim. Muitos maduros. Muitas pessoas que sempre quiseram fazer da maneira correta, mesmo não tendo orientação da forma que necessário é. Sim. Entende? Mas tem boas pessoas com bons princípios. É isso aí. Entende? Só que nós temos que sair da caixa. Nós temos que sair desse lugar que nós temos navegado 15 anos de proteção veicular, 15 anos navegado. A gente tem que sair dali. Funcionou até aqui, mas aqui nós já estamos vendo que não está funcionando mais. Está na hora de se tornarem maiores de idade. É isso aí. Com maturidade, com decisões mais maduras. Mas é a tendência. Né? E nós estamos aqui para poder colaborar com esse mercado. Com certeza. E nós vamos fazer a diferença. Ou melhor, nós já fazemos a diferença nas empresas que nós atuamos. É isso mesmo. Nós vamos até aproveitar o gancho, nós vamos começar agora
Vou falar aqui uma série de vídeos, né, explicando um pouquinho mais sobre o terceiro setor, a governança no terceiro setor, tanto na área jurídica, contábil, e também em outras áreas. Vamos trazer outros convidados que fazem parte dessa questão aqui da governança, né, que para a implantação precisamos deles também, por um bate-papo. Porque as pessoas, eu entendo que é um assunto de difícil compreensão dentro da realidade dele. É um assunto novo, é diferente. Parece ser uma palavra tão difícil e distante da realidade de cada um, mas eu acho que essa série de vídeos e de bate-papo que nós teremos agora vai conseguir trazer uma clareza para essa turma aí que está buscando conhecimento, crescer e amadurecer nesse mercado. E, lógico, a regulamentação acontecendo, participando dela. Com detalhe, né, doutora? Precisa de trocar o jurídico deles? Não. Precisa de trocar o contador deles? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em poder trazer uma nova cultura para essas associações. É estar com o mesmo jurídico, com o mesmo contábil. Não é troca. É uma curva de crescimento e de conhecimento que nós estamos trazendo para o mercado. Isso mesmo. Simples assim. Se no meio do caminho eles perceberem que há uma necessidade de uma troca, tudo bem, a gente estuda isso junto, né? Estudaremos juntos. Mas é uma visão estratégica, de uma forma estratégica para já. Isso aí. É isso mesmo. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, depois desse podcast e de outros que virão, essa turma vai entender, vai conseguir amadurecer a importância disso na implantação e teremos ali uma realidade muito diferente do que a gente tem hoje, de insegurança, de medo e de maturidade mesmo para o mercado. Né? Estamos aqui para isso, né? Muito obrigado por mais esse bate-papo. Estaremos aqui constantemente para poder trazer mais informações neste momento de tantas dúvidas com relação a essa regulamentação. E eu quero convidar aos gerentes, gestores, diretores, decisores das associações para poder nos acompanhar. Sim. E nos enviar perguntas daquilo que é tão como se diz, né? Tantas dúvidas, né? Perguntas daquilo que a gente pode esclarecer para o dia a dia, para a gestão, para o jurídico e trazer uma proximidade conosco, que nós temos um canal aberto de conversa, de bate-papo e que a gente possa construir um novo relacionamento. Com certeza. Né? Meu muito obrigado e nos siga tanto no Instagram quanto no YouTube, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da doutora Camila, para que a gente tenha essa relação e essa proximidade. Com certeza. Muito obrigada aí mais uma vez pelo convite, Cristiano. E aí vamos juntos passar esse recado e implantar essa nova cultura no terceiro setor e no mundo de proteção veicular. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço.